Propostas de redação Enem, desastres climáticos no Brasil. Bem, vamos lá. Vamos começar por educação ambiental e mudança de paradigma. Para mudar o paradigma dos desastres climáticos, tem que começar no local. O que é no local? Tem que começar por educação ambiental. Então, a educação ambiental no ensino formal já representa uma mudança significativa de paradigmas na educação, pois essa tem como um dos seus objetivos ressignificar as relações socioambientais da e na educação. Buscamos conferir à educação um caráter ambiental e inserir a educação crítica e transformadora o tema ambiental. A educação ambiental é, então, educação que tematiza o ambiente. Embora hoje existem muitos programas governamentais que financiam a educação continuada, temos a convicção que a educação ambiental fizer parte da formação inicial do professor, na forma disciplinar e interdisciplinar, já teria uma grande mudança na educação e também nos desastres climáticos que acontecem no Brasil por fatores locais. Então, a formação de um educador ambiental e interdisciplinar pode interferir significativamente na formação dos profissionais de todas as áreas do conhecimento e da profissionalização, e assim promover um movimento da sociedade em direção à sustentabilidade. Então, todos passam pela escola. Se a escola vai ensinar educação ambiental de uma outra maneira ou vai ensinar educação ambiental, com certeza isso vai ter reflexo nos desastres climáticos do Brasil. Isso já é uma proposta de intervenção. Um dos grandes desafios atuais da educação é educar para a sustentabilidade, visando uma educação plena. A cisão das áreas de conhecimento no processo educativo provoca a perda da totalidade da construção eficiente do conhecimento pelo aprendiz. Morin diz: podemos inferir que a transformação da diversidade desordenada em diversidade organizada é ao mesmo tempo a transformação da ordem em desordem. A educação ambiental com a proposta de interdisciplinaridade pode ser o fio condutor para a transformação da compartimentalização das áreas de conhecimento, da diversidade desordenada em educação crítica e transformadora. Por meio da educação ambiental interdisciplinar, será possível desenvolver e estimular competências e habilidades que não são exigidas hoje dos profissionais de todas as áreas do conhecimento, principalmente dos professores, dos formadores. Segundo Tozzoni Reis, educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que imprime ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, com o objetivo de potencializar essa atividade humana, tornando-a mais plena de prática social e de ética ambiental. Saué fala de 7 categorias das representações ambientais, como natureza, como recurso, como problema, como sistema, como meio de vida, como biosfera e como projeto de vida. Ainda para pensarmos nos paradigmas da educação ambiental, podemos encontrar em Saué uma discussão sobre as categorias correntes da educação ambiental, que ele classificou em 2 grupos. O primeiro grupo aborda as categorias correntes naturalista, conservacionista, recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista, moral e ética, e atribui a elas um caráter mais tradicional e uma utilização mais recorrente nas décadas de 70 e 80.
O segundo grupo, autor em questão, se refere às categorias correntes como a utilização mais recentes, correntes holísticas, biorregionalistas, práticas críticas feministas, etnográficas, ecoeducação e sustentabilidade. As categorias correntes teóricas citadas são também importantes nos processos de formação de educadores e na proposta de atividades de educação ambiental para o ensino. A legislação ambiental e políticas públicas. Então, o que tem de legislação ambiental? Então, teve muita coisa que rolou em educação ambiental. Então, em 1972, o Clube de Roma publicou o relatório Os Limites do Crescimento Econômico. E nesse mesmo tempo, aconteceu em Estocolmo a Conferência das Nações sobre o Ambiente Humano. Como resultado dessa conferência, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Ainda como resultado dessa conferência, a Unesco promoveu em Belgrado, Iugoslávia, o Encontro Internacional em Educação Ambiental, em 1975, onde criou o Programa Internacional de Educação Ambiental, PIEA, que contém os seguintes princípios: a educação ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. Também nessa carta foi elaborada e que trata principalmente da necessidade da erradicação das causas básicas da pobreza, como a fome, o analfabetismo, a poluição, a exploração e a dominação. Essa carta propõe uma nova ética global com a renovação do processo educacional com a proposta da educação ambiental. Já em 1977, a Conferência Intergovernamental da Educação Ambiental, que aconteceu na Tbilisi, Rússia, organizada pela Unesco, foram definidos os objetivos e as características da educação ambiental. Em 1987, o Conselho Federal de Educação no Brasil aprovou a educação ambiental nos currículos da escola de primeiro e segundo grau. Em 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã, que tu usa muito na redação do Enem, a Constituição da República Federativa do Brasil. E no capítulo 6, dedicado ao meio ambiente, artigo 225, inciso 6º, determina ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis do ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia, foi aprovada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que incluía a promoção da educação para todos, a defesa da justiça social e a proteção no meio ambiente. Mas foi no ano de 1992 que a ONU realizou uma conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento, que foi a Rio 22. Dentre os objetivos da conferência estavam o de socializar práticas educativas e a discussão de metodologias estratégicas. No Fórum Global foram estabelecidos o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e a Responsabilidade Global, bem como a Carta Brasileira para a Educação Ambiental. Também foram realizadas o Rio +5, Rio +10, Rio +15 e Rio +20, no Rio de Janeiro, em 2012. Nas conferências posteriores a Rio 92, foram realizadas avaliações, porém os resultados foram considerados desanimadores em escala global. Em algumas áreas, como retrocesso, já em alguns países, cercearam os direitos humanos e a democracia para favorecer o desenvolvimento, ou seja, a economia. Já no Brasil, ocorreu a Rio +20, que foi a assinatura pelo ministro da Educação das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Ambiental. Resolução número 2, de 15 de junho de 2012, para você que está fazendo Enem.
nas quais se destaca o artigo 8º. A educação ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente, em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo como regra ser implantada como disciplina ou componente curricular específico. Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da educação ambiental, é facultada a criação de componente curricular específico. Já em 1994, o presidente da República criou o Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA. Em 1985, foi criada a Câmara Técnica de Educação Ambiental no Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, que foi de extrema importância para o fortalecimento da educação ambiental. A Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade aconteceu na Grécia. Nessa conferência, as recomendações constavam que os países elaborassem um plano de ação, isso foi em 1997, contemplando a educação, o meio ambiente e a sustentabilidade com estratégias para educação formal e não formal. Bem, mas foi em 1999 que foi promulgada a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, o PNEA. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 4.281, que define as bases para a execução do Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA. Podemos citar ainda alguns marcos para a educação ambiental, como, por exemplo, a publicação em 1962 de Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, que alertava sobre os efeitos danosos de inúmeras ações humanas sobre o ambiente, como, por exemplo, o uso de pesticidas. Tá ligado? Você que vai fazer o Enem, tá ligado? Esse é um documento extenso, mas importante. É possível verificar, nessa breve linha de tempo, que ocorreram muitos movimentos nacionais e internacionais em prol da educação ambiental. Bem, então, esse é o texto da educação ambiental. Teve outros fatos, como o projeto Agenda 21, né, em 1996, e coisas mais recentes sobre educação ambiental, né? Agora teve a COP, né, que você também pode citar, muita coisa sobre educação ambiental. Mas, durante a COP 30, em Belém do Pará, em 2025, o ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, que visa coordenar e fortalecer a inserção estruturada da educação ambiental nos currículos da educação básica. O PNEA integrará a Política Nacional de Educação Ambiental, ampliando o alcance das ações educativas também para comunidades e territórios. A política prevê apoio às redes de ensino em áreas como infraestrutura escolar, formação de professores, financiamento de projetos e desenvolvimento curricular, incentivando que a educação ambiental esteja presente de forma transversal em disciplinas como matemática, língua portuguesa e ciências, e não apenas em projetos isolados. A proposta adota o paradigma da justiça climática, priorizando municípios em situação de maior vulnerabilidade socioambiental, territórios étnico-educacionais e regiões afetadas por eventos climáticos extremos, como enchentes, ondas de calor e deslizamentos. Então, esse é um pouco de material para você sobre propostas de redação Enem, desastres climáticos do Brasil. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou também comenta. Já está inscrito? Obrigada, não está inscrito? Se inscreve.